Olá, pessoal do sétimo ano, aqui é o professor Fernando Rosário de Souza, para fazer uma breve revisão para a última V2 do ano! Êêê! Dia 6 de novembro cairão os seguintes tópicos. É lógico que você deve estudar pelo livro, lendo o capítulo, deve estudar pelas suas anotações no caderno, mas esse vídeo pode ajudar bastante. Então vamos dar uma olhadinha nos pontos principais. Primeira coisa, você precisa saber a diferença de crioulos e chapetones. Não confunda com crioulos, uma expressão preconceituosa no Brasil. Crioulos, quando a gente fala de colonização da América Latina, da América Espanhola, Bolívia, Peru, Equador, México, nós estamos falando dos filhos de espanhóis que nasceram na América e aí eram considerados menos puros. Os espanhóis legítimos, os que vinham da Espanha, eram chamados de chapetones. Só imaginar que eles usavam uma cartola, né, um chapéu bem grande, e os crioulos eram os discriminados. Mas por que se o cara nasceu no Peru, na Bolívia, no Equador, no Chile, no México, ele não podia governar o próprio país dele? Porque para criar distensões entre eles, tensões entre eles, melhor falando, o governo espanhol fez com que os espanhóis legítimos pudessem ocupar os altos cargos e os descendentes deles não, alegando que eles tinham nascido numa terra impura, com crenças demoníacas dos indígenas daqui, dos povos originários daqui, e os espanhóis legítimos tinham nascido numa terra santa, católica, e por isso teriam o direito de governar. Bastante complexo, né? Outro ponto que você vai ter são os tipos de colonização. E aí acho que essa imagem que é um pouco melhor aqui. Opa! Então a gente tem um grande tipo de colonização, que é a colonização de exploração. Quando vinham da Europa, no hemisfério norte, normalmente para o hemisfério sul, na América do Sul, para enriquecer, para retirar riquezas. Por isso, exploração, explorar. Retirar pau-brasil, retirar ouro, retirar pedras preciosas, extrair o açúcar da cana e assim por diante. Já o tipo de colonização de povoamento é aquele que busca uma nova vida. Normalmente ocorreu de Europa para a América do Norte. Lembra que os ingleses, por exemplo, alguns ingleses, estavam fugindo da perseguição religiosa do Henrique VIII, que tinha obrigado todos a seguirem a nova religião que ele criou, a Igreja Anglicana, pois ele queria se separar da esposa para se casar com a amante, e o Papa não permitiu. Então ele falou, então eu crio uma nova religião onde isso seja permitido. Falou, mas você não vai ter seguidores. Falou, vou sim. Eu vou obrigar os súditos da Inglaterra, o povo da Inglaterra, a seguir a religião que eu criei. Várias pessoas quiseram fugir desta perseguição, e não é à toa que vários estados dos Estados Unidos têm o nome New na frente, porque é uma tentativa de fazer a cidade que eles tinham na Inglaterra nos Estados Unidos. New York, New Jersey, New Orleans e assim por diante. O que a reforma religiosa e a contra-reforma têm a ver com a colonização? Bom, a reforma religiosa, com o surgimento de religiões que reclamavam, que protestavam contra a Igreja Católica, por isso chamadas de igrejas protestantes, ainda que o nome seja às vezes um pouco preconceituoso, dá a impressão de que eles estão sempre reclamando, o que não é fato. Muitos protestantes são pessoas muito pacíficas, né? Mas o Henrique VIII tem esta influência. Como ele obrigou as pessoas a seguirem a religião que ele estava criando, a Igreja Anglicana, isso contribuiu para a colonização da América do Norte, das 13 colônias depois chamadas de Estados Unidos. A Igreja Católica estava perdendo fiéis para essas novas igrejas que estavam surgindo. Então eles fizeram um contra-ataque.
Quando um time recebe um ataque no futebol, no basquete, se defende e ataca novamente, isso é chamado de contra-ataque. No caso, nós temos uma contra-reforma, ou seja, a Igreja Católica pensou, estamos sendo fiéis para as novas igrejas protestantes que estão surgindo, como que a gente faz para ter mais fiéis de novo? E uma saída foi catequizar os povos originários. E a Companhia de Jesus, chamado Jesuítas, teve grande importância nesse processo de tentativa de conversão, de forçar os indígenas a seguirem os ideais da Igreja Católica, tá bom? Um outro ponto que você deve saber é como o mercantilismo influenciou toda a formação da América. Você lembra que na Idade Média alguém era rico se tinha feudo? Se alguém era rico porque tinha feudo, isso chamava feudalismo. Na Idade Moderna, alguém vai ser rico porque tem mercadorias. Se alguém vai ser rico porque tem mercadorias, inicialmente as especiarias, depois o ouro, a cana, o pau-brasil, mercadorias trazem riqueza e isso é chamado de mercantilismo. Entre os princípios do mercantilismo estão: um país enriquece se tiver balança comercial favorável, ou seja, se o peso do prato de exportar, vender para fora, estiver mais pesado do que o de importar. Um país enriquece se tiver protecionismo, proteger a indústria do seu próprio país, cobrando altos impostos dos produtos que vêm de fora. Mas principalmente se um país acumular metais preciosos, ouro e prata. Se um país enriquece por acumular metais preciosos, o ouro e a prata, uma prática do mercantilismo é chamada de metalismo. Não é que eles ouviam Iron Maiden, Sepultura, não. É de metal precioso, né? Ouro, prata e assim por diante. Bom, quanto aos povos originários, você lembra que chamar de índios é repetir um erro de Colombo, que acreditava que tinha chegado às Índias, né? Assunto da prova passada. Mas os povos originários, os povos que são da origem do nosso país, do nosso continente, eles têm direitos. Eles têm direito a voto, eles têm direito a terem candidatos, tá? E isso não é favor. Na verdade, nós que invadimos as terras deles, né? O homem branco, porque eles são os povos originários desta terra. Mais um ponto que é bom você saber é sobre como que mudou o eixo econômico. A gente já falou de uma grande mudança de eixo econômico, da riqueza do feudalismo, para a riqueza das mercadorias, mercantilismo. Mas mesmo no começo do mercantilismo, as grandes rotas comerciais ou eram pelo mar Mediterrâneo, lembra que está no meio de terras, no meio da Ásia, da Europa, da África, meio de terras, mar Mediterrâneo, ou contornando a África para chegar às Índias e buscar cravo, canela, pimenta, anis, orégano, as especiarias. Quando o eixo econômico muda para a América, nós temos uma nova fase do mercantilismo, né? Nós temos o mercantilismo colonialista, de formar colônias. As colônias ou de exploração ou de povoamento. No caso do mercantilismo, mais as colônias de exploração. Um último ponto aí para você prestar atenção diz respeito à mão de obra escravizada. Você lembra que o melhor termo para falar é escravizado e não escravo. Quando você diz que alguém é escravo, dá a impressão de que essa é a natureza da pessoa. E nenhum ser humano tem por natureza ser um escravo. Todo ser humano deveria ser livre. Ele é livre em essência. Mas em alguns processos violentos eles são forçados à escravidão. Então quando você usa o termo escravizado, você mostra que houve um processo de transformar um homem livre em um homem obrigado a trabalhar, a ser maltratado para trabalhar. Ele é um escravizado. Então é por isso que na historiografia atual a gente usa o termo escravizado. E você dizer que
Os indígenas não foram escravizados porque eles fugiam, porque eles resistiam, porque eles conheciam o território. Isso é parcialmente verdade. Mas dizer que os negros não resistiram é a parte que não é verdade. Os negros resistiam, seja por características de resistirem a ficarem desanimados, depressivos em relação ao trabalho. Tinha até um nome para isso, o banzo, a tristeza profunda, ou resistindo ativamente, lutando a capoeira, que é uma luta inventada no Brasil por negros africanos, disfarçada com movimentos de dança para poder ser treinada quando havia um homem branco olhando, e fugiram para as aldeias de escravizados libertos, os quilombos. Nós temos aqui a cena do Quilombo dos Palmares, que os homens brancos tentaram exterminar com mais de 10 expedições. E ele foi liderado por Zumbi dos Palmares, sendo um grande exemplo da luta e da resistência do povo negro contra a opressão e contra a escravidão. Gente, se vocês assistirem esse vídeo algumas vezes, lerem o capítulo sugerido, verem as anotações do caderno, não tem como ir mal nesta avaliação. Então caprichem e mandem ver nesta última AV2 do ano. Um grande abraço e até a próxima!